falar de problemas de estimação. Não tô falando de qualquer problema. Não é aquele negócio de falar assim, depois eu respondo esse WhatsApp. Claro que se isso virar crônico, ele também vira um problema de estimação. Mas não são as pequenas procrastinações do dia a dia que todos nós fazemos. Todos somos seres procrastinadores. Mas eu não tô falando disso hoje, tá bom? Eu não vou falar da procrastinação diária. Eu vou falar quando a procrastinação, ela se torna outra coisa. Ela se torna um problema. E um problema crônico, um verdadeiro gargalo. O problema de estimação, ele pode estar em todas as áreas da nossa vida. Ele pode estar na nossa saúde, que é tudo aquilo que a gente deixa de fazer e que pode comprometer a nossa saúde. Pode estar nos nossos relacionamentos e relacionamentos no trabalho, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os amigos e tal. E também pode estar nos negócios, que é o nosso foco aqui. Então, os exemplos que eu vou dar, as sugestões que eu vou dar hoje, é claro que são voltadas para negócio, porque é o nosso assunto aqui no Marketing para Festeiras. Mas isso se aplica a toda e qualquer área das nossas vidas, né? Então, o que são os gargalos? O que está impedindo a gente de crescer, de evoluir? Então, problema de estimação é o que eu defino como tudo aquilo que você deixa para depois, que você está protelando. São aquelas sujeirinhas que você está colocando ali embaixo do tapete, que te custa dinheiro, ou que você está deixando, ou que você está pagando, então está te custando dinheiro, ou é um dinheiro que você está deixando na mesa, porque você está deixando de ganhar esse dinheiro, e que estão te impedindo de crescer. Então, problema de estimação é tudo aquilo que você deixa para depois, que te custa dinheiro e que te impede de crescer. Anota isso aí, porque vocês sabem que esses Café com Insights tem dia que são mini aulas mesmo, né? São conteúdos curtos, mas que eu quero trazer essa reflexão para vocês. Se todos nós temos algum problema de estimação em alguma área da nossa vida, mas quando a gente traz isso para o consciente, quando a gente fica presente para isso, a gente tem a oportunidade de tomar uma decisão e de tomar uma atitude em relação a isso, tomar uma ação para reverter essa questão, né, e fazer com que ele seja minimizado, ou melhor ainda, que a gente não tenha mais esse tipo de problema. Então vamos lá. Quais são os principais gargalos? E eu vou colocar aqui o que eu vejo, quais são os principais problemas de estimação mais comuns. E por que eu chamo de estimação, gente? Porque é aquilo que a gente cuida. Tem problema que a gente cuida. Então é como o pet, sabe? Como os nossos bichinhos que a gente ama tanto, que a gente cuida, ele vira um bichinho de estimação. Tem problema que vira de estimação também. A gente sabe que ele tá ali e a gente cuida dele. Ele tá custando dinheiro, ele tá custando a nossa saúde e a gente tá alimentando esse problema. A gente tem que parar de alimentar esse problema. Vamos lá, vou dar alguns exemplos aqui para vocês dos problemas de estimação mais comuns na área de festas, especialmente na área de festas. Você recusar projetos porque você não tem processo de trabalho. Você fica tão envolvida no dia a dia, no operacional, na separação de material, na manutenção do acervo, naquela papelada toda e tal, e que chega uma hora que você não consegue mais aceitar projetos, novas festas, novos contratos, porque você não tem processo de trabalho. E isso vira um grande gargalo para o seu negócio. Por quê? Você está deixando de ter faturamento. Se você não tem faturamento, você também não tem lucro e automaticamente você não vai ser bem remunerado, porque você está no seu limite da capacidade de atendimento. E às vezes, se você mexe em algumas coisas no seu processo interno, já é suficiente para você ter condições de aceitar mais projetos, percebe? Você recusar projetos porque você não tem equipe, faz tudo sozinha, atende o cliente, elabora o contrato, assina o contrato, cria o projeto, faz o 3D, manda para cliente, separa as peças, faz a pré-montagem, tira a foto, vai na visita técnica, fala com todos os fornecedores e etc. Você não tem ninguém para te ajudar, você está sozinha nesse processo. E daí, isso vai virando uma bola de neve e você vai se perdendo. Outro problema de estimação muito grave e que está diretamente associado a processo e não ter equipe é você não fazer planejamento da festa, não ter checklist, sabe, de tudo que você tem que contratar, de todos os parceiros que você tem que envolver. Tô dando exemplo da decoradora aqui, gente, a gente sempre dá exemplo da decoradora porque a decoradora, ela é um hub.
né? É que normalmente parte da decoradora, as parcerias, né? Para confeitaria, para foto, enfim, para todos os outros parceiros e fornecedores de uma festa. Mas isso vale também se você é a confeiteira da história. Será que você não faz o checklist das entregas essa semana? Se você é um buffet, está fazendo um checklist das festas essa semana? De tudo que você precisa comprar? Então, se você tem um buffet infantil, vou dar um exemplo hoje de buffet, então, até para mudar um pouco. Você tem lá 5 festas para acontecer no final de semana, mas cada mãe escolheu uma coisa diferente, um cardápio diferente e tal. Cada pai escolheu uma marca de cerveja diferente. Então você trabalha lá com 5 marcas de cerveja diferentes no seu buffet. Se você trabalha com bebida alcoólica, porque eu sei que não é todo buffet que trabalha com bebida alcoólica. Mas veja, você tem que provisionar as compras dessa cerveja. Você tem que provisionar as compras das massas que você vai servir nas festas. Mas se você fizer isso, um checklist, se você já tiver os fornecedores e tal, isso faz com que o seu tempo seja agilizado. Gente, tempo hoje é dinheiro, né? E se você não cria esse processo, não desenvolve sua equipe, não faz checklist das suas festas, acontece que você perde muito tempo, você deixa de fechar mais contratos e você deixa dinheiro na mesa. Ou se de repente você não provisiona todas essas festas, você não planeja direitinho, né? Essas compras, essas aquisições, essas contratações, pode ser que esses parceiros não consigam te atender com a urgência que você precisa. Aí você precisa buscar outro de última hora, né? Outro dia uma decoradora me mandou uma mensagem no direct, falou assim: Vivi, pelo amor de Deus, você que tem um monte de aluno nessas áreas, das diversas áreas, você tem alguém que faça biscoito personalizado, né, decorado e tal? Porque eu esqueci, era quarta-feira, gente, isso. Eu esqueci de falar com a moça que faz os biscoitos pra mim, ela já tá com a agenda fechada e não vai conseguir me atender. Olha como a falta de checklist, de processo interno de trabalho pode comprometer, e isso você perde dinheiro. Aí eu tinha 2 pessoas para indicar, eu indiquei para ela. Aí depois, passado alguns dias, eu perguntei se tinha dado certo, ela falou: deu, graças a Deus, mas eu paguei 30% mais caro. Então, olha só, quando ela orçou a festa lá atrás, ela, sei lá, cobrou de cada biscoito, vou dar um exemplo, gente, R$10. E aí ela tinha lá, sei lá, 20 biscoitos, eram R$200. A partir do momento que ela esqueceu de encomendar esses biscoitos e ela teve que buscar um outro parceiro, uma outra empresa que fazia biscoitos decorados no mesmo padrão do anterior, e ela foi atendida de última hora, ela teve que pagar o preço. E esse preço era 30% superior. Ao invés dela pagar 200 pelos 20 biscoitos lá, ela pagou R$260 desses biscoitos. Foi R$60 a menos para o caixa, foi R$60 a menos de lucro, sem contar o estresse dela em todo esse processo de não ter feito o checklist, de ter esquecido dos biscoitos, de ter esquecido da contratação, de ter que buscar um fornecedor de última hora, de aceitar o preço, porque daí ela já não tinha mais como, nem tempo, habilidade para negociar, e ficou mais caro. E daí isso saiu, tinha como repassar esse custo para cliente? Claro que não, foi um esquecimento, foi uma falha de processo dela dentro disso, entende? Então o problema de estimação é aquele que você está protelando para o seu processo interno, para a sua equipe e tal, e que está te custando literalmente dinheiro. Ou porque você está pagando mais caro, ou porque você está deixando de ganhar, né? Então vocês que estão aqui comigo ao vivo, se fizer sentido, coloca aqui para mim no chat aqui, #faz sentido. E me manda coração também, porque eu sei que vocês estão aqui comigo, né? Porque eu vou falando, mas daí eu sei que vocês estão aqui comigo e que tá fazendo sentido essa mensagem e que tá ajudando vocês no dia de hoje, né? E também outro problema crônico é que sim, de estimação é que você faz tudo sozinha e você não ganha proporcionalmente por isso. E você também tá deixando dinheiro na mesa, você tá alimentando esse problema, né? Então, quais são os problemas hoje do seu negócio que você está alimentando? Você está alimentando o problema da falta de processo, da falta de equipe, da falta de planejamento, da falta de desenvolvimento de parceria, da sua falta de conhecimento. Às vezes você está deixando dinheiro na mesa porque você está precificando errado. As minhas últimas 3 sessões de mentoria individuais que eu fiz personalizadas, né, de acordo com a necessidade das mentoradas, as 3 foram sobre precificação. As 3 estavam precificando errado.
As três estavam deixando dinheiro na mesa. Elas estavam tendo prejuízo? Não, mas elas estavam perdendo a oportunidade de faturar mais, de colocar mais dinheiro na mesa, percebe? Então, às vezes, a tua falta de conhecimento em alguma coisa, você está alimentando o problema. Quando você não está eliminando o problema, você está alimentando ele. Por quê? Ele está se tornando maior, gente. Lembra daquele filme? Nossa, quem for, né? Enfim, eu vou entregar a minha idade agora. Vamos ver se tem mais gente aqui. Mas vocês lembram daquele filme do Gremlins? Daqueles bichinhos que iam se proliferando se você desse comida para eles? Lembram disso, gente? Do Gremlins? Era um monte de monstrinhos. Eles eram lindinhos, mas eles se proliferavam assim, sabe? E aí, será que esses nossos probleminhas de estimação não são os nossos gremlins e que a gente tá alimentando esses bichinhos e eles estão se proliferando? Porque eles se proliferam. Tudo que a gente alimenta, cresce. E tudo aquilo que eu alimento indiretamente, porque eu deixo de... eu não diminuo ele vai se proliferando, sabe? É igual fungo, né, gente? Quando você não elimina o fungo, ele se prolifera. Quando você não elimina a bactéria, ela se prolifera. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter hoje pra gente não ter esses... Ah lá, ó, o Wellington tá falando, não lembra de Gremlins. Ai, Wellington, é que você é novinho, Wellington. É por isso, tá vendo? Ai, gente, agora ninguém mais vai saber de que filme que eu tô falando e eu vou entregar forte a minha idade, né? Que coisa. Mas tá tudo bem, sou feliz do mesmo jeito. Olha só, então, que bichinho que você tá deixando proliferar aí no seu negócio, sabe? Que vírus é esse? Não deixa isso acontecer. Elimina esses problemas de estimação que você tem no... Ai, que bom! Eu lembro de Gremlins. Então, não vamos alimentar os nossos monstrinhos, certo? Vamos eliminá-los, vamos eliminar essas bactérias, esses vírusinhos. Ufa, que bom! A Sheila também lembra do filme. Ótimo! Que bom! Não tô sozinha nessa, gente? Geração X tá aqui comigo, né? Que bom, que bom. Ufa, né? Então é isso, para de colocar os problemas embaixo do tapete, sabe? Para de pular as pedras que surgem no meio do seu caminho. Arranca as pedras que surgirem no seu caminho e construa o seu castelo, construa a sua fortaleza. Porque as pedras no meio do caminho, elas vão surgir. Não vai ter jeito, gente, porque todo caminho tem pedra. Todo caminho tem obstáculo. Não adianta você vai falar, eu vou pela estrada com asfalto mais perfeito. Vai ter algum obstáculo ali no meio do caminho que vai atrasar um pouco minha viagem. Mas isso não quer dizer que a gente não vai conseguir chegar no nosso destino, entendeu? Os obstáculos podem até atrasar um pouco a nossa chegada até lá, mas não vai impedir a nossa chegada até lá. Então continua, né? Eu uso aquelas frases, as minhas frases clássicas, né? Que tem até no meu filtro do Instagram, né? Que é continue a nadar, tá tudo bem. Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Porque isso é o empreender, né? É continuar, é continuar. O que a gente vai fazer com as pedras do meio do caminho? A gente vai tirar essas pedras e a gente vai construir a nossa fortaleza. Para de pular o problema, né? Você tá virando noite, você tá estourando sua coluna, você não aguenta mais carregar a caixa. Poxa, pede pra alguém, pede não, contrata alguém pra te ajudar. Poxa, você tá perdida no meio dos processos. Quando você perceber que você tá esquecendo muito as coisas na festa, quando você volta pra buscar qualquer peça, eu esqueci a peça do bolo, onde eu vou, o suporte do bolo. Esqueceu, você fala, faltou o processo, não tava no meu checklist. Né? E isso se torna, uma vez ou outra esquecer, gente, ok, é normal, né? Porque somos humanos. Quando você vê que isso se torna recorrente, isso pode se tornar um problema de estimação. Então, lembrando, problema de estimação é tudo aquilo que você deixa para depois, que te custa dinheiro e que te impede de crescer. Pegue todos os seus problemas hoje, olhe para eles, crie processos, faça checklists, faça parcerias, contrate equipe, prepare sua empresa para o crescimento. Se o que te falta, como aconteceu com as minhas últimas mentorias, se te falta conhecimento em alguma coisa de precificação, de lucratividade, quando você não sabe qual é a sua remuneração, tem um monte de gente que não sabe quanto é a remuneração, quanto é o valor hora, busque por isso, porque às vezes é isso que tá te impedindo de crescer. Às vezes as pessoas me falam assim, é isso mesmo, ó, continua a estrada e curte a viagem. Concordo, sou dessas também, viu? E teve gente que falou assim, eu lembro do filme, tamo junto, Vivi, eu lembro do filme. Ufa, meninas, que bom que vocês não me deixaram sozinha, hein? Na história do Gremlins aqui.
Então, às vezes as pessoas falam assim, Vivi, eu não tenho R$ 124 para pagar a parcela do curso. Eu falo, ok, mas é por isso mesmo que você precisa do curso. Porque se você não tem R$ 124, se a sua empresa, não é você, se a sua empresa não tem R$ 124 hoje para investir em conhecimento, para fazer você ganhar mais dinheiro e ser bem remunerada, é mais um motivo que a tua empresa precisa realmente desse tipo de conhecimento, porque é um absurdo uma empresa não ter esse dinheiro em caixa para investir. E normalmente a resposta fala assim, Vivi, é que eu tô pagando a parcela do cartão do acervo. Né? E eu falo, então, e o acervo tá onde? Tá na prateleira? E aí, você tá fechando festa? Não. E o que tá acontecendo com o acervo? Tá parado? Então, ficou caro. Aí, aquilo que a gente investe, que me dá retorno, aí ele vai ficar barato. Tudo aquilo que eu coloco dinheiro e que volta pra mim, em forma de mais dinheiro ou em forma de prazer, de lazer. Então assim, eu comprei um chocolate, eu comprei uma sobremesa que eu amo, eu fui jantar num restaurante maravilhoso, eu fui fazer uma viagem maravilhosa com a minha família, eu fiz uma festa pro meu filho para comemorar a vida dele, para celebrar a vida dele. Poxa, todo esse dinheiro que eu coloquei retornou para mim em alegria, em prazer, em gratidão, enfim. E o dinheiro que eu coloquei na minha empresa? Ele também tem que voltar. E ele tem que voltar em formato do quê? De mais dinheiro, gente. É assim, ó. O dinheiro que a gente põe no estudo do nosso filho, ele volta em termos de preparo para o nosso filho, para o mundo, para a vida, para as escolhas dele, né? Eu falo que quanto mais a gente investe na instrução dos nossos filhos, mais escolhas eles têm. Porque eles não vão ter que... Eu falo isso muito para as minhas meninas, sabe? Para as minhas filhas. Eu falo assim, vocês têm que estudar, não porque eu quero que vocês estudem. Não é nada disso. É porque eu quero que vocês tenham escolhas lá na frente. Eu quero que lá na frente vocês possam ser o que vocês quiserem, não o que a vida te impõe. E é a mesma coisa no nosso negócio, a gente tem que estar preparado para quê? Para a gente ter escolha, para a gente poder escolher o nosso estilo de trabalho, para a gente poder escolher o cliente que a gente quer atender, para a gente escolher o orçamento que a gente, o perfil de festa que a gente vai entregar, o volume de orçamento, o faturamento médio, o ticket médio que eu quero ter. Então, quanto mais preparado eu tenho, mais escolhas eu tenho. Olha só, gente, isso dá um tema para um café com insight, viu? Quanto mais preparo eu tenho, olha só, eu vou falando e vou tendo ideia. Quanto mais preparo eu tenho, mais escolhas eu tenho. Vou preparar um conteúdo de café com insight e me aguarde nos próximos dias aí, né? Então, tudo aquilo que a gente faz, que a gente se prepara, nos permite ter mais escolhas, né? E não aceitar a pressão do cliente por precinho, aceitar a pressão do cliente para fazer o que ele quer, né? Não é assim que funciona. Você tem um negócio em mãos. Então, fica aqui meu convite, não deixe que os seus problemas de estimação aí roubem, né, o seu dinheiro, roubem a sua capacidade de atendimento, roube o seu prazer de trabalhar com festas. Então, esse foi o Café com Insights de hoje, né, gente? Que eu falo que é 10, 15 minutinhos, mas eu sempre estendo um pouco mais. Mas a ideia é que o seu dia seja melhor, mais produtivo e abençoado, como sempre.